O governador de São Paulo, João Dória, disse nesta terça-feira que o estado está na pior semana desde o começo da pandemia. Questionado sobre se ele adotaria o lockdown para evitar maior propagação da doença, o governador diz que não descarta nenhuma medida. Ontem ele havia dito que as 2 próximas semanas serão as mais duras e graves para todos os estados brasileiros desde o início da pandemia. Também nesta terça, o secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, afirmou que é contra a decretação do lockdown em todo o Brasil como tentativa de conter o avanço da Covid-19. Abro aspas. Sou contra o lockdown, como ele é feito em outros países, enquanto nós não tivermos esse auxílio emergencial para as pessoas que dependem disso. Temos que fazer restrições mais robustas e enérgicas, mas o lockdown no nosso país não temos condições de fazer. As pessoas vão morrer de fome, vamos ter um problema civil. Fecho aspas, fala do secretário estadual da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein. Além de São Paulo, nas últimas horas, mais estados anunciaram novas medidas restritivas que vão do fechamento de praias ao toque de recolher. Pernambuco anunciou a proibição de atividades não essenciais aos finais de semana. Em Mato Grosso, o governo anunciou a adoção de toque de recolher entre 9 da noite e 5 horas da manhã. No Acre, o governo proibiu o funcionamento do comércio, incluindo restaurantes, bares e supermercados aos finais de semana e feriados. O nosso primeiro tema do programa desta terça-feira começa com você, Guilherme Fiuza. Por favor, Fiuza. Medidas inócuas, né? Quer dizer, de fato, a gente está diante de uma salada de desinformação, né? É claro que a preocupação geral está numa escalada, né? Muita incerteza, muita dificuldade de se compreender o ciclo, né? desse flagelo, né? O ciclo dessa pandemia. O próprio governador de São Paulo tentando fazer um prognóstico, mas ninguém arrisca mais prognóstico, né? Porque os prognósticos todos morrem na praia. E mesmo a situação exata de disponibilidade de leitos, de UTI, etc., há um prejuízo muito grande para se compreender, porque esta informação dramaticamente também está sendo politizada, né? E está sendo politizada desde o princípio da pandemia. O que a gente percebe, então, Vitor, quer dizer, diante a única certeza é de que nós jamais teremos um quadro límpido, né, do que se passa, da curva de contágio, da ocupação hospitalar e mesmo dos óbitos, né, especialmente por Covid. O que a gente percebe é que, cada vez mais, as restrições totalitárias se tornam proibitivas, né? Se tornam inconvenientes, né? Se tornam justamente a chave para a tragédia multiplicada, né? Porque são medidas inócuas, nós já percebemos isso, nós já citamos diversos estudos mostrando que esse trancamento sem critérios, né? Você não tem nenhum planejamento para isso, né? Vamos vamos restringir ou recomendar a contenção da circulação de determinados grupos para determinadas atividades, uma política especial para transporte coletivo. Nada disso a gente vê. Nada disso está alcançável aí por essa nova onda de especulações sobre as medidas de trancamento. Então, você vê, alguns, né, é claro, a população muito preocupada. Então, vai lá, a autoridade diz, eu vou fechar a praia. Ela responde ao pavor, ela responde, ou pelo menos à ansiedade, com essa medida que é um outdoor vazio. É um outdoor que não salva ninguém, vou fechar a praia. Então, a gente está justamente, Vitor, na fase talvez do maior desafio, que é as autoridades pararem de fingir que proibir as pessoas de viver, de circular, de ir a qualquer lugar, sendo que essa proibição nunca é total, então é uma proibição furada ainda por cima, né? Está na hora delas mudarem disso para a ocupação, por exemplo, racional do transporte coletivo. Mais ônibus e restrição, por exemplo, do número de passageiros por ônibus, né? Isso seria uma medida também drástica, mas acho que encontra-se uma racionalidade.
né? Então, ok, vamos circular com distanciamento, não é isso? Com menos gente, as pessoas sintomáticas nem se fala, mas é preciso mais esclarecimento. O sintomático precisa se resguardar, precisa se quarentenar, né? A partir de determinada idade, melhor não circular, né? E circula-se com distanciamento, com máscara, higiene, etc. Não se faz isso. Nas áreas públicas também não se faz isso, né? Quer dizer, o parque, as pessoas precisam captar um pouco de luz solar, né? Por que não organizar o funcionamento do parque com as distâncias? São áreas imensas, áreas públicas imensas, a praia, a praça, né? Por que não se usa esses brucutus que nós estamos vendo aí, assediando e barbarizando o cidadão pelo país inteiro? Por que não se usa as forças do Estado para disciplinar, para organizar essa circulação? É uma vida bastante diferente, com cuidados rigorosos, muito diferentes do que a vida normal, mas evitando aglomeração, evitando ocupação indevida de bar, de restaurante, de comércio e de espaços públicos. E assim pode-se começar a falar de tratamento precoce, sem preconceito, né? Esperar as vacinas darem mais resultado e enfrentar a pandemia, né? Não fingir que está enfrentando, mandando todo mundo para dentro de casa que nem rato. Zé Maria. Olha, o momento é grave, né? É único, inédito e por isso exige muita coragem e muita atenção. Nós já vimos aqui setores da economia que foram paralisados lá atrás, há um ano atrás. Agora, imagina se todos tivessem levado a sério os fechacionistas e houvesse um fechamento geral da economia por um ano inteiro. A gente pode até admitir que a situação agora atingiu os hospitais de uma maneira tão total que quase todos estão aí com 110% da capacidade. Quando diz 110%, não é força de expressão, é isso mesmo. Significa que 10% da população estaria na fila de uma UTI. Isto já é realidade em alguns estados. Transferência de pacientes, isso já não é mais possível, porque o estado vizinho, o outro estado, também já está com a capacidade de atendimento atingida. É uma situação muito grave. Então, é preciso tomar medidas graves. Agora, não se pode adotar medidas de fechamento geral sem critérios e sem saber exatamente onde é que a pessoa se infecta do novo coronavírus. Onde é? É na escola? Não, a escola está fechada há muito tempo. É no restaurante? Não, não é. Existem cuidados. Onde há concentração, e isso é uma ideia minha, né? Concentração, aglomeração e locais fechados. Então é preciso ter racionalidade. Não dá para fechar o mundo e muito menos o Brasil por um ano inteiro. Se fosse só 15 dias, tudo já estaria resolvido, porque o Brasil fechou durante 15 dias. E desse processo para cá, durante esse ano, não houve recuperação ou aumento das vagas em hospitais. O presidente Jair Bolsonaro está certo, porque ele tem também que administrar uma economia de portas fechadas. Isso é a pior situação. A gente vê os malabarismos na área econômica que não previa esse tipo de ajuda em salário emergencial. 60 bilhões de reais para os estados e municípios, empréstimos subsidiados, redução de impostos, tudo isso para conter a economia em tempos de guerra. Nós estamos numa guerra contra o vírus. Não se pode transformar esta guerra contra o vírus numa guerra contra o presidente da República, que seria um tiro no pé. Afinal, ele administra o futuro do nosso país. Atingir o presidente e o governo federal desse jeito seria um tiro no pé. E é basicamente o que estão fazendo os governadores. O desespero bateu aqui, olha, a porta do Planalto Central do país. É preciso racionalidade. Se a pandemia é inédita, também é inédita esta ação de fechar o mundo, né? Diga, Ana.
A gente vem falando tanto aqui, né, Vitor, sobre isso, sobre o lockdown, sobre a falta de dados, sobre a falta da ciência por trás do lockdown. E é impressionante que um ano depois a gente ainda continua tentando mostrar um pouco de racionalidade nessa pandemia totalmente politizada, né? A verdade é essa, a pandemia foi politizada, o vírus virou aí um cabo de guerra entre governadores, entre o presidente, como o Zé muito bem falou, né? Tudo muito usado para desnortear o presidente Jair Bolsonaro, o governo federal. A eleição presidencial aí de 2022 já está na esquina, então qualquer ganho de capital político em cima disso, a gente vê que se tornou um alvo, infelizmente se tornou um alvo, as pessoas estão sendo usadas, as vidas das pessoas, a economia está sendo usada de uma maneira vil, né, puramente política, e é muito estranho, depois de um ano e depois de tantos lockdowns, né, lockdowns, alguns até muito severos, que passam aí por meses, o vírus continua dessa maneira. Agora, inclusive, nós temos, né, outras cepas aí do vírus. Hoje saiu aqui no New York Times que há uma nova cepa aí, uma nova variação do vírus no Amazonas, que a Coronavac provavelmente não cobre. Saiu hoje no jornal americano aqui do New York Times. Então, o que adianta a gente enforcar a economia, enforcar a vida das pessoas, sem usar a palavra ciência, que todos querem usar tanto, sendo que nenhum lockdown aí mostrou absolutamente nenhum número relacionado à eficácia desse trancamento. Sempre falo também, Vitor, do exemplo que a gente tem aqui nos Estados Unidos entre a Califórnia. Continuamos em lockdown aqui severo. Algumas zonas aqui são consideradas zonas roxas, que são as piores zonas. E o engraçado, Vitor, é que essa semana o governador aqui da Califórnia, Gavin Newsom, foi visto jantando num restaurante de uma dessas zonas roxas, né, na cidade de Fresno, onde o jantar, onde as refeições dentro dos estabelecimentos é proibida. Não bastou ele ter sido visto uma vez, né, há algum tempo atrás. Essa semana ele foi visto de novo numa zona roxa, jantando com um de seus aliados políticos aqui do estado. E, em contrapartida, a gente tem o governador DeSantis na Flórida, que fez um lockdown inteligente, segregou as pessoas com comorbidade, abriu as escolas estão abertas desde setembro na Flórida, segregou os grupos de risco, os idosos, lembrando que a Flórida é um estado aí com uma população idosa bastante elevada, e, no entanto, o estado está aí fora dos 20 estados mais complexos dentro do coronavírus, entre internações, transmissões e também mortes. Ou seja, nós aqui vamos continuar defendendo o debate intelectualmente honesto, né, Vitor? Porque já tem um ano desse lockdown, um lockdown que começou para achatar a curva durante 2 semanas. A curva não foi achatada nem em 2 semanas, nem em 2 meses, nem em 6 meses. Continuaram, então, com essa ladainha de lockdown. No entanto, não há nenhuma ciência por trás disso.